palavra dessa noite? Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 19. Vamos à palavra desta noite, então. Hebreus 10, 19, porque hoje a gente ainda tem a ceia, né? Então nós vamos ceiar ainda. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19. Amém? Você está lá? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Por quê? Porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos o amor e as boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aleluia. Glória a Deus. Feche a sua Bíblia, mas não feche seu coração aí. Feche os teus olhos também nesse momento. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Nós nos colocamos em tuas mãos nesta noite. Nos rendemos à tua doce presença. Declaramos que só o Senhor é Deus em nossas vidas. Vivemos por fé e não por vista, por isso estamos aqui te louvando e bendizendo o teu nome nesta noite. Andamos debaixo de congregação, andamos debaixo de pastoreio, por isso estamos aqui juntos nessa noite, para comungar da mesma fé em ti, Pai. Louvamos o teu nome, clamamos a tua presença manifesta, poderosa em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Veja, com a obra que Jesus fez na cruz, nós temos hoje acesso ao santuário, ao Santo dos Santos, pelo sangue derramado de Cristo na cruz. Então veja, por causa desse motivo, hoje eu e você podemos entrar com ousadia. Paulo está escrevendo aqui em Hebreus. Por este motivo, eu e você podemos entrar com ousadia. Por quê? Porque Ele mesmo, Cristo, hoje, Ele é o sumo sacerdote. Sacerdote para sempre, na casa de Deus. E eu e você somos direcionados a nos achegar diante dEle com o coração aberto, verdadeiro e purificado, retendo em nós, pela fé, a certeza de que Ele é fiel, justo e verdadeiro. Amém? Então veja, nós somos chamados desde os primórdios, desde o princípio da igreja, desde o início da igreja, nós somos chamados a viver em congregação. Como assim, pastor? Isso mesmo. Mais declaradamente, eu e você somos chamados a andar em assembleia. Amém? A Assembleia dos Santos. Então veja, isso é algo que está no coração de Deus e sempre esteve no coração de Deus. E por que nós somos chamados a viver e andar em assembleia? Para que possamos admoestar-nos uns aos outros. E o que seria admoestar? Seria censurar, exortar, aconselhar, incentivar. Então veja, o grande propósito de eu e você andarmos em assembleia ou congregação é justamente que possamos admoestar as nossas vidas, possamos ter liberdade para exortar, para edificar, para construir, para santificar a nossa vida ao Senhor. Andar isolado, isso não acontece, amado. E nós somos igreja quando estamos desta forma. Amém? Por isso que nós somos chamados pelo Senhor para viver como igreja, para viver em congregação, para que admoestando a vida um dos outros, possamos crescer em Cristo Jesus. Você está entendendo aí?
Também temos o objetivo de estimular as nossas vidas em amor e as obras do Senhor, as quais nós devemos cumprir. Você está compreendendo? Está mesmo? Não consigo agora, porque eu não consigo ver as máscaras, eu não sei se o povo está fazendo careta para mim ou não. Aleluia. Então veja, e olha o que ele vai encerrar ali, Paulo, quando ele escreve isso. Sempre sendo muito importante que nunca saia das nossas mentes, que nunca saia dos nossos pensamentos, que está se aproximando aquele dia. Que dia é esse? O tribunal de Cristo. Então veja, olha o que Paulo escreve ali. Tendo, irmãos, a ousadia hoje, eu e você, de entrar no santuário, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, quando ele derramou na cruz, né? Porque Mateus 28 vai dizer isso, né? Quando ele expirou, quando ele morreu, o que acontece? O véu do santuário se rasgou de cima a baixo, a palavra diz. E nesse momento nós tivemos acesso ao Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Hoje eu e você temos acesso a ele. Mas isso não exime a importância de eu e você estarmos aqui onde estamos nessa noite. É isso que Paulo está dizendo aqui, olha, vocês precisam entender que vocês podem entrar no santuário com ousadia hoje. Por quê? Porque o sangue de Jesus derramado na cruz é quem está liberando o favor à sua vida. Você está entendendo aí? Então veja, ele é o sumo sacerdote diante de Deus para com a nossa vida. Todos nós precisamos de um sacerdócio. Todos nós, nos dias de hoje, e é onde muitos crentes hoje se revoltam quando a gente fala isso. Porque todo crente precisa de um sacerdote sobre a sua vida. O nosso sumo sacerdote é Cristo. Mas todos nós, por exemplo, a minha esposa, eu sou o sacerdote da vida dela na nossa casa. A minha filha, as minhas filhas, eu sou o sacerdote daquela casa. Eu sou o sacerdote dessa igreja. Você é sacerdote, homem, na sua casa. Deus entregou esse sacerdócio para você. Assim como Cristo amou a igreja, assim mesmo o homem deve amar a sua esposa e se entregar por ela. Esse é o sacerdócio do homem na sua casa. Existem sacerdotes nas empresas, que são os que comandam as empresas, e nós nos submetemos a eles. Você está entendendo aí? Então, quem é o nosso sumo sacerdote? Cristo. E por causa desse sumo sacerdócio, eu e você podemos nos adentrar ao santuário do Senhor. Chegando à nossa vida com um coração verdadeiro, com a certeza de fé. A certeza da fé, de que eu posso entrar, que não importa os meus pecados, que não importa o que eu fiz de errado, que não importa o que eu faço de errado. A certeza da fé de que eu posso entrar é porque o sangue de Jesus me lava de todo o pecado. Você está entendendo aí? Pastor, o senhor não conhece a minha vida, amados. Entenda, Cristo conhece a sua vida por inteiro. E mesmo assim ele tomou a decisão de morrer em seu lugar para que você pudesse viver e entrar no Santo dos Santos. Você não entra mais no Santo dos Santos porque você é perfeito, como o sumo sacerdote do Antigo Testamento era obrigado, né? Ele ficava às vezes 3 dias sem dormir, com medo de sonhar, ter sonhos pecaminosos, né? Então ele ficava lá 3 dias se guardando para poder entrar no Santo dos Santos e ali ele não ser fulminado pela presença de Deus. Hoje eu e você, não importa, não é que não importa os nossos pecados, amém? Né? Senão o povo vai começar a interpretar mal o que eu estou falando. Mas perante Cristo e perante a eu adentrar ao santuário não tem importância, porque Ele me lavou de todo o pecado. Amém? Agora eu preciso buscar uma vida de retidão com o Senhor, sim, mas aí é uma outra consideração. Você está entendendo aí? É importante buscar uma vida de santidade? Sim, com certeza. Mas não é ela que vai fazer mudança e transformação na minha salvação. Eu sou salvo porque Cristo veio e morreu em meu lugar.
e eu glorifico o nome dele com a certeza de fé de que ele morreu em meu favor. Amém? E é por isso que hoje eu me alegro e posso continuar vivendo a minha vida. Por quê? Porque Cristo morreu para que eu pudesse viver uma vida eterna. Aleluia! Você está entendendo aí? Glória a Deus, vamos seguindo aqui então. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Retenhamos firme a confissão de fé. Por quê? Porque Ele é fiel, justo e verdadeiro, aquele que prometeu para as nossas vidas. Então nós precisamos seguir firmes, estimulando, admoestando as nossas vidas no amor e as boas obras. Olha aí, essa palavra de Paulo é importantíssima. E sabe o que é interessante? Não deixando a nossa mútua congregação. Por quê? Lá na época de Paulo já tinha irmão fazendo isso. Já tinha irmão deixando a própria igreja, achando que agora ele sozinho, ele era o crente e ele podia andar sozinho, viver sozinho. Beleza, você não vai mudar a sua salvação, mas Deus nunca disse para você andar sozinho. Sabia disso? E o fato de estarmos aqui é porque isso aqui é importante, amado. Deus, Ele é um Deus de congregação sempre, e sempre foi. Por quê? Porque Ele não muda. Deus não muda. Amém? E é possível ver isso lá no Antigo Testamento. Quer ver um exemplo? Vou dar aqui, ó. O povo hebreu, ele se reunia na congregação todas as vezes no Antigo Testamento para fazer a expiação dos pecados deles. Eles tinham que entrar na congregação para ir lá levar os animais para expiar os seus pecados. Todas as vezes eles se reuniam em congregação para poder expiar os pecados, né? Para ouvir as direções que Deus tinha para falar ao povo, né? Porque Deus falava somente através do sacerdote e dos profetas. Então eles tinham que ir até a congregação para ouvir Deus falar. Pastor, mas Deus fala comigo hoje. Sim, com certeza. E que tomara Ele continue falando muito mais ainda com a sua vida. Lá no seu secreto. Amém? Tá? Então veja, só que em 1 Coríntios 14, 1:5, é possível a gente enxergar a importância que dada por Paulo à Assembleia dos Justos, à congregação. Lá em 1 Coríntios 14, do 1 ao 5, é importante a gente ver, a gente consegue ver, né, que o quão importante é se reunir em congregação. Porque quando mesmo diz que o valor da profecia tem na edificação dos santos muito mais valor do que falar em línguas. Ela é considerado superior, Paulo vai dizer lá. 1 Coríntios 14, está na ponta daí? 14:1, do verso 1 ao 5, vai dizer assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, ele vai dizer. Segue aí. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Olha, Paulo está dizendo à igreja de Corinto, veja a importância do profetizar, porque quem fala em línguas, ele vai edificar a sua própria vida, ele vai edificar a si mesmo, mas o que profetiza, ele edifica a igreja, porque ele pode exortar, ele pode confortar, né? Ele pode trazer uma palavra de direção para a igreja. E daí ele vai dizer assim, ó, eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais ainda que profetizeis, porque o que profetiza é maior que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Então veja, olha o que Paulo está dizendo. Eu quero que todos falem em línguas, né? Ele vai dizer até depois aí que eu falo mais em línguas do que todo mundo. Mas ele diz assim, ó, só que antes de vocês falarem em línguas, muito mais eu quero que vocês profetizem, que haja profecia no meio de vocês, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas. Por quê? Porque ele não fala para si mesmo, ele fala para a congregação. E a edificação dos santos para o Senhor é muito maior do que simplesmente a edificação pessoal. Você está entendendo aí? Esse é o verso 5. Então entenda, olha o quanto Paulo está dizendo que o dom de profetizar, o dom do falar, de profetizar, falar profecias, é muito maior do que falar em línguas.
né? Isso também é interessante, né? Porque a profecia ela vem justamente para edificação, exortação, consolação, conforto. De quem? De todos os santos. E Deus é um Deus de congregação. Deus se manifesta nas congregações. Existem manifestações que Deus pratica em nosso meio, quando estamos como igreja. Tem coisas que não acontecem quando eu estou lá no meu quarto, no meu secreto, só acontece quando estamos em congregação. Ah, pastor, o que o senhor está dizendo aí? Quer dizer que não tem importância? Não, tem importância o meu secreto. Tem importância a minha comunhão com Deus. Mas tem manifestações que ele não vai acontecer lá. Um exemplo para dar para você, profecia. Não vai acontecer lá. Você vai profetizar para quem? Para a cama? Você vai profetizar para a televisão? Profecias não acontecem no seu quarto. Por quê? Porque é a edificação dos santos. Tudo Deus separou de uma forma sobrenatural. É importante o meu secreto? É importante o meu quarto? É importante eu ter o meu momento de comunhão com o Senhor? Com certeza! Ter o meu relacionamento com o Pai, ouvir a sua doce voz em meu ouvido, com certeza isso é importante. Eu não troco isso em minha vida por nada. Ouvir Deus falar comigo, face a face. Eu não troco isso por nada. Mas veja que Deus sempre dá muita importância ao momento que estamos juntos. Porque é nesse momento em que estamos juntos que Ele fala com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Esse momento em que Ele aproveita a oportunidade para, se tiver que exortar a igreja, Ele dá-lhe cair na igreja. Se tiver que confortar, porque a igreja está passando por um tempo de tribulação, Ele vai confortar a igreja. Com certeza. Se tiver que trazer a edificação, que é a importância da edificação, o crescimento do corpo de Cristo, para que novas vidas possam aparecer, é aqui também que vai acontecer a edificação. A edificação, por exemplo, acontece pelos 5 ministérios lá de Efésios 4, 11 e 12. Só para você ter noção. Os 5 ministérios, o apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista. Eles servem para a edificação dos santos também. Não tem como os 5 ministérios se manifestar lá no meu quarto, no meu secreto. Eles se manifestam na congregação. Quando estamos reunidos como congregação. Você está entendendo aí? A importância disso? Abre ali, bota ali Efésios 4, 11, para eu ler para eles, para o povo. Veja, Efésios 4, 11. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz assim, e ele mesmo, o Senhor, deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para que ele constituiu esses? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja, ele deu apóstolo, profeta, mestre, evangelista. Ele deu todos esses 5 ministérios por um propósito, aperfeiçoar a vida dos santos. Por quê? Porque quem executa a obra é os santos. Esse é um outro equívoco grandioso visto em nosso meio nos dias de hoje. O povo acha que quem tem que executar a obra é os 5 ministérios, é os pastores. É eles que têm que executar a obra. Não, Efésios, Paulo é muito claro, dizendo que o quê? Esses 5 ministérios Deus constituiu para que eles possam aperfeiçoar, edificar, construir a vida dos santos, para que os santos possam executar a obra do ministério. Porque Deus te chamou para executar uma obra, amém? Amém? Você crê nisso? Efésios 2, capítulo 2, verso 8, vai dizer isso, que pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de... Nós somos salvos por causa da graça, da fé no Senhor. Não é justamente pelas obras para que ninguém se glorie, Paulo vai dizer lá em Efésios 2, 8 em diante. Não é pelas obras a nossa salvação para que ninguém se glorie. Mas nós somos feitura dele para as boas obras,
Ou seja, você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para executar as boas obras. Por isso que Paulo deu os 5 ministérios para a igreja. Para que ela possa aperfeiçoar os santos, para que eles executem a obra que Deus preparou para que o santo ande nela. Você está vendo mais uma grande importância da congregação? E aí é aqui no nosso calor humano que nós aprendemos, que nós estudamos, que nós somos edificados, não só no domingo após domingo, mas quando estamos principalmente nas nossas escolas, porque nas escolas nós estamos edificando o corpo de Cristo, nós estamos trazendo ensino, direção para o corpo de Cristo, para o santo saber o que ele tem que fazer. E é quando estamos aqui realmente. Veja, a nossa escola durou 1 ano e meio e ela poderia ter durado menos, mas porque estamos edificando os santos é que ela durou mais. Por quê? Porque haviam dúvidas e conforme as dúvidas iam aparecendo e surgindo, nós íamos sanando. Quando nós fomos para o online, muitas dúvidas acabaram, parece que o povo ficou com vergonha de perguntar. É interessante. Teve dias de aula que eu tive que parar a aula e mudar o tema da aula para poder explicar a dúvida, porque eu achei importante não haver a dúvida naquele ponto. Tivemos questionamentos pesados aqui, com relação a dízimos, com relação a segundo casamento, tivemos vários questionamentos aqui, e aí nós paramos mesmo do casamento, nós ficamos acho quase 2 aulas, só falando acerca disso, e eu mostrando texto após texto, o que a Bíblia diz, não o que eu creio e o que você crê, mas o que a Bíblia diz acerca disso. E cada um tome a sua decisão, não é verdade? Essa é a questão. Então veja, nós edificamos o corpo de Cristo quando estamos aqui juntos, olhando um no outro, olhando para os nossos olhos, uns mais bonitos, outros mais bonitos ainda, outros mais lindos. Cada um Deus constitui de uma forma e uma beleza interior. Aleluia! Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A importância de estarmos congregando? A importância nos dias de hoje, de eu e você estarmos aqui, mas entenda a importância de vivermos como igreja e de não deixarmos as circunstâncias deste mundo nos abater, porque nós vivemos por fé e não por vista. Amém? Você está entendendo até aí? Está compreendendo a importância da obra do ministério e da importância de estarmos como igreja? E aí eu quero entrar com você agora justamente na igreja primitiva. Eu quero falar com você para você entender de vez a questão da igreja primitiva. Abra comigo a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, verso 41. Atos capítulo 2, verso 41. Amém? Estamos falando justamente da igreja primitiva, das primeiras pregações depois que o Espírito do Senhor foi derramado sobre a igreja, E aí ele veio com a ousadia para pregar o Evangelho, foi essa a função quando o Espírito Santo veio, Ele veio para trazer a ousadia da pregoação das boas novas, das boas notícias de salvação. Então Pedro começa a pregar e no mesmo dia mais de 3.000 pessoas se convertem ao Senhor e se batizam nas águas. Por quê? Porque eles entendiam que o propósito da conversão era a confissão pública de fé. E a confissão pública da minha fé e da sua fé em Cristo é o batismo nas águas. Não é apenas dizer eu sou de Cristo. Não é por isso que verdadeiramente eu mostro que eu sou de Cristo. Não é pelo muito falar, mas é por quando a minha fé ela toma atitudes em ações. E aí por crer eu tomo a decisão de me batizar. Amém? Você está entendendo aí? Então, quantas vezes que você fala, vê em Atos principalmente, eles se batizavam,
Na mesma hora, eles criam em Cristo e se batizavam nas águas. E ali eles recebiam o dom do Espírito Santo. Saíam falando em línguas, né? Saíam profetizando e várias coisas iam acontecendo com eles. Você está entendendo? Atos 2,41 vai dizer assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Olha ali o que vai dizer. Daquela pregação de Pedro, né, o Senhor agregou à igreja quase 3.000 almas, 3.000 pessoas. Como que ele agregou? Se batizando nas águas. Amém? A Bíblia é clara em dizer isso. Se batizando nas águas. E aí eles começam a perseverar. Por que perseverar? Porque dizer que era cristão na época deles era morte na certa. Então eles começaram a perseverar, unânimes na doutrina dos apóstolos, no ensino que os apóstolos passaram a dar. Lembram dos 5 ministérios e a importância dos 5 ministérios? Que é a aperfeiçoamento dos santos. Então veja, a primeira igreja, a igreja primitiva, começou a viver dessa forma. Sendo aperfeiçoado diariamente pela doutrina, pelo ensino que os apóstolos estavam passando. Que doutrina é essa? A doutrina de Jesus de Mateus 28. Amém? Você lembra Mateus 28? Né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Essa é a doutrina dos apóstolos. Tá? E aí ele vai dizer ali, ó, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações também. Eles perseveravam unanimemente nisso. A igreja primitiva. E o verso 46 vai dizendo assim, ó, e perseverando unânimes todos os dias. Quando que era? Todos os dias. Perseverando unânimes todos os dias. No templo e partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Amado, presta atenção. Você está com medo da pandemia? Eu também estou. Mas se você sair na rua, você corre o risco de morrer porque você é cristão? Esse povo corria. A igreja primitiva corria esse risco. Bastava dizer que eram cristãos, eles iam para julgamento e a qualquer momento eles poderiam morrer. Não era fácil ser cristão. Não é como eu e você hoje estamos aqui de microfone ligado, lâmpadas acesas, portas abertas. Quem passa na rua pode rir, zombar, não sei o que vão pensar de estarmos aqui. Eu creio em nome de Jesus que vão se converter todos aqueles que passarem zombar da nossa vida. Mas na época deles, eles não podiam fazer isso. Era escondido. Ao qual hoje nós temos muitos cristãos que ainda vivem dessa forma também. Em países perseguidos, apenas por dizerem que são cristãos. Mas eles não deixam de estar em congregação, eles não deixam de correr o risco de vida. Não importa se eu vou morrer. O que importa é que jamais eu vou negar Cristo e a sua obra a qual eu fui chamado para executá-la. É isso que esse povo diz e é isso que muitos cristãos por aí dizem. E os dias de hoje são os dias mais propícios para mostrar quem eu sou de verdade. Um cristão que crê no Senhor ou um cristão que crê nas circunstâncias deste mundo. Você está entendendo aí? Quer ver? Atos 5 agora ali. Você está com Atos aberto ainda? Olha o 5, verso 34. Os apóstolos são presos e são conduzidos ao Sinédrio. E aí se levanta nesse momento, eles estão lá julgando eles para que eles possam ser apedrejados à morte. E aí vai se levantar Gamaliel. Você já ouviu falar de Gamaliel? Um doutor da lei, ao qual dizem que Paulo aprendeu com Gamaliel os ensinos das Escrituras. Vai se levantar Gamaliel ali no verso 34 em diante, 5 do 34 em diante, e ele vai dar umas declarações interessantes aqui para nós.
Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, porque ele entendia muito da lei, ele era doutor da lei, então ele era venerado pelo povo, né? O povo tinha de altíssima estima, tá? É isso que está querendo dizer. Mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos que estavam sendo julgados. Olha, leva eles para fora e eu quero conversar com vocês agora. E ele começa a dizer a todo o sinédrio assim, ó, e disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Cuidado com o que vocês estão pensando em fazer a estes homens. Por quê? Porque os cristãos naquela época estavam sendo perseguidos e a qualquer momento podiam morrer. Mas entrou um homem da lei ali e ele disse isso: acautelai-vos. Por quê? Olha aí. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a esses homens, deixe-os ir. Deixai-os, porque se este conselho ou esta obra for de homens, se desfará. Ela vai morrer também. Se o que eles estão fazendo, se a obra que eles estão executando é de homens, deixe-os ir, porque vai morrer, a obra não vai ter sequência. Mas, se é de Deus, vocês não vão poder desfazê-la. Não tem como. Para que, olha ali, não podereis desfazê-la, para que não aconteça ainda de serdes também achados combatendo contra Deus. Olha um homem sábio que se levanta no meio do sinédrio. Então, se esses apóstolos que estão pregando a esse Jesus aí, né, que morreu, ressuscitou, que eles estão dizendo, e hoje é o Filho de Deus, se eles morrerem, e não for de Deus a obra que eles executaram, ela vai morrer. Mas se ela for de Deus, vocês não têm o que vocês fazer. E não é à toa que nós estamos aqui 2000 anos depois falando das mesmas coisas. Porque era de Deus. E problema ainda maior para vocês. Porque se for de Deus, vocês vão estar sendo encontrados combatendo contra Deus. Olha o problema sério. Você está entendendo aí? E aí o verso 40 vai dizer ali, mas eu quero chegar no verso que nos interessa, o 42. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem em nome de Jesus e os deixaram ir. Olha o que acontece, os caras apanharam, foram açoitados, receberam uma ordem para não deixar ir, ou seja, apanharam muitas vezes. Ainda comentei com o povo ontem aqui, Paulo vai dizer que ele recebeu chibatadas, não sei quantas vezes lá, e deu em torno de 195 chicotadas, foi dado como morto em outras oportunidades, e ali foi a oportunidade que ele pregou a Lucas, e Lucas se converteu. Então veja, os caras apanharam por causa de Cristo. O verso 41 vai dizer, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se, alegrando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor. Eles riram e se alegraram de poder ser afrontados, açoitados por causa do nome do Senhor. Você está entendendo aí? Sabe o que é interessante hoje? Você que está em casa, eu quero dizer para você também. Muitas vezes, nós hoje estamos envergonhando o nome de Cristo. Por quê? Porque num exemplo desse de pandemia, as atitudes que nós tomamos, as pessoas que não comungam da mesma fé que nós, riem e zombam de nós e perguntam, aonde está o teu Cristo agora? Porque você é quem justamente está mais temendo a circunstância que estamos vivendo do que essa pessoa que não comunga da mesma fé que você. Em vez de ser ao contrário, de estarem dizendo, você é louco, porque você está crendo nesse Cristo, aí você não deixa de ir para a igreja,
Você está sendo louco de continuar indo para a célula. Você está sendo louco por continuar fazendo a obra. Em vez de dizerem isso, que isso é o regozijo por amor ao Senhor, nós estamos muitas vezes nos dias de hoje envergonhando o nome dEle. Por quê? Porque aquele que não comunga da mesma fé, principalmente aqueles que estão na nossa casa, eles provam a nossa vida dizendo, cadê o teu Cristo agora? Vai ficar em casa? Ué? Não queria me levar a todo custo para a tua igreja? Porque lá o Cristo teu salva, liberta, cura enfermos. E agora que daí tu pode ficar doente e Ele te curar, você não quer nem sair de casa? As pessoas envergonham o nome de Cristo. Pastor, quer dizer que não vai acontecer doença em nosso meio? Eu profetizei em nosso meio, na vida dos fiéis, nenhum mal sucederá. E na vida daquele que chegar a alguma coisa, será para a edificação da sua vida em Cristo. Eu profetizei, declarei a palavra profética diversas vezes aqui. E eu creio. E olha que nós temos pessoas do nosso meio que estão na frente de batalha dessa pandemia. Você está em Cristo? Cristo é tudo em sua vida, amado. Cuidado temer as coisas deste mundo. Esse povo se alegrou porque foi afrontado e açoitado pelo nome do Senhor. Quando eles foram para o Sinédrio ser julgado, presta atenção, quando eles foram para o Sinédrio ser julgado, eles não negaram a Cristo. Nem disseram, não, tudo bem, a gente nem conheceu eles. A gente, na verdade, só está aqui porque estamos na maré, na onda. Não. Eles tomaram uma decisão e essa decisão, se necessário fosse, eles iriam até a morte. Até onde vai o teu cristianismo hoje? Até onde vai a sua cristandade hoje? Quando você recebe uma direção do sacerdote da sua vida, dizendo que é importante você estar na congregação dos santos, que é importante você estar nas escolas, que é importante você viver como igreja todo dia, todo tempo e toda hora. Qual é a sua circunstância? Você vai crer em quem? Na importância que é dada para a sua vida para viver como igreja? Ou agora você tem medo? Amado, ser cristão é não ter medo da morte. Era o que acontecia com a vida desses. Você está entendendo aí? E sabe o verso 42 que é o mais interessante ali, ó? Porque eles saem regozijando, se alegrando de ser julgado digno, de padecer, né? De necessário for morrer por causa do Senhor. E aí vai dizer ali, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de anunciar a Jesus Cristo. Você está entendendo aí? Como discípulo de Cristo, eu ando debaixo de um pastoreio. Por isso a importância de estar em congregação, de ouvir a voz do meu pastor, de ouvir a voz do meu líder, de ouvir a voz de quem tem guardado a minha vida. Por isso que a Bíblia é clara em dizer em Atos que a igreja primitiva, mesmo sendo proibida de estar junto, de anunciar a Cristo, nada o impediu de falar de Cristo. Nada impediu eles de seguir adiante, de ir para as casas, de fazer células. Nada impediu eles de estar praticando ainda o chamado do Senhor para as suas vidas. Muito pelo contrário, aquilo fortalecia a vida deles muito mais. Aquilo alimentava a fé deles muito mais, porque eles se alegravam por tudo que estava acontecendo na vida deles por amor ao Senhor.
Sabe o que é interessante? Muitas coisas têm acontecido nesses dias, de ruim, de dificuldades, coisas impositivas nas nossas vidas, mas todas elas têm sido de alimento para a nossa fé, para crermos nessas imposições ou crermos naquilo que o Senhor disse que viveríamos. Sabe o que é interessante? Que muitos do nosso meio, que é onde eu posso falar, eu não posso falar de fora, mas muitos do nosso meio não estão enxergando as imposições e estão vivendo verdadeiramente muitos milagres. Por quê? Porque nós vivemos um Senhor que faz milagres. Esse Deus poderoso, Deus majestoso, é o grande El Shaddai nos dias de hoje ainda. Ele ainda é o Deus todo-poderoso. Ele ainda é quem faz tudo novo em nossas vidas. Ele ainda é quem restaura tudo em nossas casas. Ele ainda é quem faz tudo novo em meu coração. Aí que está a questão. Agora a minha escolha de entender a importância de eu estar no meio do povo ao qual Deus me chamou para cumprir o meu chamado, ou eu vou temer as coisas deste mundo. Você está entendendo aí? Deus te chamou para viver o melhor dele.